já? Acabei de falar. Falou? Falei. Eu tô surdo, então. Virou velho surdo. Não, tranquilo. Eu lembrei do... O microfone é todo seu. Valeu. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Bom, primeiramente agradecer o espaço, né, para vir aqui falar, compartilhar conteúdo com vocês. O Desan falou uma coisa muito importante, né, sobre a experiência dele de ter assistido num SAP Sidetrack, visto um conteúdo e aquilo ali mudou a vida dele, né, de dar um direcionamento e estar aqui compartilhando. Acontece a mesma coisa comigo, então 2016, 2017, lá eu sou de Fortaleza do Ceará e a gente acompanha, na época eu sou desenvolvedor ABAP e na época a gente queria ver as coisas novas e aí a gente via o SAP Sidetrack aqui em Campinas, era um dos eventos que tinha o dia de técnico e o dia de funcional e putz, eu doido para vir para cá, comprar passagem por conta, porque tinha muito conteúdo bacana, então agradecer ao espaço por estar aqui agora compartilhando esse conteúdo, parabenizar vocês de estarem aqui num sábado à tarde, o dia todo, né, para absorver muito conteúdo legal. Enfim, meu objetivo aqui é falar um pouquinho dessa cara, Julie, Jauli, Júlia, Júlio, enfim, como vocês quiserem chamar, tá? Eu vou chamar de Julie porque é a forma que a SAP, né, nos apresenta, enfim. E aí a ideia é apresentar um pouquinho, né, por que ela é a nova queridinha da SAP, né, e por que você deveria dar um match com ela. Então, meu nome é Luciano Casado. Sim, gente, esse é meu sobrenome, tá? Então, a vida toda a piadinha, o casado solteiro, casado tá tão novo é casado. E sempre pois é, exato. Minha esposa não pode ver. Agora eu sou casado oficialmente desde setembro do ano passado. E aí está aqui a minha felicidade quando eu casei, né? Porque eu não vou ouvir mais a piada do casado solteiro. Agora é o casado. Então, eu ia até mandar um beijo pro meu amor, está aqui, um dos, né, que me incentiva. Inclusive, hoje, eu peguei uma peça com ela, porque eu sou uma pessoa, eu tenho um TDAH. Então, quem conhece TDAH é um cara que faz um monte de coisa, não termina nada e esquece das coisas. E uma colega minha, uma grande amiga minha, né, que mora em São Paulo, estava procurando um lugar para fazer uma festa do aniversário da filha dela, do filho dela de 1 ano. Eu falei, vai lá no meu apartamento, pô, tem um salão de festa bacana e tal. Agendou e tudo. Adivinha um dia? Hoje. E quem está lá em Fortaleza resolvendo a festa? Minha esposa. Então, obrigado, meu amor. Fica gravada aí a homenagem, né? Porque senão apanha amanhã, né? Bom, gente, fazendo uma leve apresentação aqui, né, aquele formalzinho aqui, eu sou formado em Sistema de Informação, tá? Eu tenho um MBA em Arquitetura de Soluções e Software. Sou desenvolvedor SAP desde 2008, tá? Então, desenvolvo a parte de ABAP, Fiori, também trabalho com a parte de integrações, PO, CPI agora, tá? Mas hoje na GFX eu atuo, né, eu trabalho na GFX Consultoria, e eu trabalho como pré-vendas e arquiteto de soluções. Então, a gente acaba saindo um pouco mais do técnico, começando a ver processos de negócio. Tá? Mas eu gosto de fazer essa apresentação aqui, que é essa dos brothers, né, da galera, que é vocês aqui, os meus colegas, que eu sou um entusiasta de tecnologia. Tá? Então, assim, eu adoro discutir sobre tecnologia. Você me traz coisa nova, cara, vamos debater, vamos discutir se presta, se não presta, se é legal, se não é legal. Gosto de tocar guitarra pra caramba, sou músico nas horas vagas. Inclusive, eu tinha um estúdio no apartamento da minha mãe, eu peguei um quartinho, fiz o estúdio, tinha uma bateria, só que ela me expulsou e aí eu tive que levar tudo para casa. Gosto de esportes aquáticos, então o cara me bota numa piscina com tubarão, adoro, acho massa tubarão, mas não me bota para saltar paraquedas, que eu morro de medo da altura. Pratico artes marciais, então isso eu gosto de falar porque foram 15 anos treinando taekwondo, e isso me moldou como pessoa, a cabeça. Então eu gosto de falar bastante. Hoje, nos desafios do dia a dia, com a pressão do dia a dia de um Go Live, isso faz toda a diferença, porque eu mantenho minha calma, fico rindo, pessoal, esse bicho é maluco. Mas é assim que eu libero, né, minha adrenalina e o nervosismo. E falo que eu sou pau para toda obra, tá? Então, como é que eu falo isso? Porque, cara, me chama para um problema, vamos lá, eu sento junto. Mas é funcional. Cara, eu posso debugar para você alguma coisa? Sei lá, o que eu puder te ajudar, eu estou aqui para ajudar. Então, acho que esse é o espírito que a gente gosta de levar, né, lá na GFX, na nossa empresa, e eu gosto de levar isso para frente também. Acho que a gente tem que trabalhar como um time, não individual. Eu sou ABAP, tu é funcional. Não, cara, a gente é um time, tem que trabalhar junto. Então, o que eu puder ajudar, na medida que eu puder, estou aqui para ajudar. Tá certo? Bom, rapidamente aqui falando um pouquinho, eu vi um representante da GFX, tá?
Com muito orgulho, a gente patrocina vários SAPs Inside Tracks, inclusive esse daqui. Eu poderia falar para vocês o que a gente faz. Nós somos a consultoria ACP, nós vendemos licenças, fazemos implementação, temos AMS, etc. Mas o que eu gosto de falar e levar muito é os nossos valores, tá, como empresa. Então, nós somos de Fortaleza do Ceará, com muito orgulho, né, do Nordeste para o Brasil, que a gente gosta de falar. Nós somos parceiro Gold da SAP, então vendemos licenças, enfim. Mas o nosso maior trunfo é a formação do nosso time. Então, assim, são 15 anos, esse ano a gente completa 15 anos de história, são centenas de consultores que já passaram pela nossa empresa, que a gente formou, que estão aí em todos os lugares, eu encontro sempre um ou outro, e para a gente fica muito feliz de estar fomentando o mercado SAP na região Nordeste, principalmente lá no Ceará, tá certo? Então, só fazendo um pouquinho desse disclaimer para vocês, mais um evento que a gente está patrocinando, vai ter em Recife, vai ter em Salvador também, a gente está lá patrocinando, vamos estar presentes, porque o nosso objetivo é compartilhar conhecimento, é fomentar a comunidade, tá certo? Não é ficar escondendo conteúdo. Tá? Por mais que eu seja consultoria aqui, eu tenho vários parceiros e concorrentes que estão aqui, mas o ideal daqui da gente fazer essa comunidade aqui é a gente discutir e trazer coisas que beneficiam os consultores, os nossos colegas e os nossos clientes. Tá certo? Então é isso que a gente defende muito forte. Tá bom? Então, basicamente, quem queira conhecer a GFX, tem o LinkedIn, GFX Consultoria, nosso site gfxconsultoria.com, Instagram. Então, fique à vontade. E se vocês quiserem qualquer coisa, estou aqui também, vou ficar o dia todo no evento, pode me chamar para a gente bater um papo, tá bom? Bom, gente, vamos para uma brincadeirazinha aqui. Eu queria que vocês... Vê se vocês conseguem ler esse QR Code. Tá? Eu queria conhecer um pouquinho do público. Aqui vai ser até um pouquinho, eu estava dando uma olhada, eu perdi até um pouquinho a extensão da palestra do Seco, que ele fala um pouquinho de IA, né, da parte funcional, e aqui eu vou complementar com a parte da SAP. Então, eu queria que vocês falassem, por exemplo, se vocês utilizam algum IA no seu dia a dia. Tá? Não que você já usou só para testar, não, que você usa, efetivamente. Então, ó, tá bacana, hein? Pô. Então, beleza, bacana. Tá, então temos um público que já mexe um pouquinho com IA, muito bom. Ainda tem alguns que ainda não. O ainda não quer dizer que vai mexer, né? Então isso é muito importante. Tá? Muito bom. Então, para o próximo aqui. Vocês sabem o que é a Joule? Opa, deixa eu só... Sim, só ouvi falar, faço a menor ideia. Então, bacana, que tá bem dividido aqui. Muito bom, gente. Então, dá para ter ideia como que o público aqui está conhecendo o tema. Então, muito bom, gente. Obrigado por terem respondido aí rapidamente, tá? Bom, vamos primeiro contextualizar, né? A IA atualmente no mundo corporativo. Então, cara, mas todo mundo já sabe que é algo real, realidade, não é mais uma aposta ou futuro, já é realidade, tá? Então a gente vê aí notícias, né? Então Deloitte aí colocando que o impacto da IA generativa dos negócios, a gente vê a revista Exame falando do mundo corporativo, como está transformando, impactando empresas, como que as empresas, em 2024 alcançou aí 72% das empresas estão utilizando de alguma forma IA. Então isso já é algo real. Tá? Então, para quem ainda não utiliza, ou que não ainda estão, comecem a fuçar, comecem a mexer, dá um oi lá para o chat, pelo menos para ele lembrar lá no futuro, se, sei lá, tiver um apocalipse global das IAs, e ele lembrar, ele me deu um bom dia e tal. Então, falem, interajam. Eu sempre dou bom dia. Bom dia, chat, tudo bom? Como você está? Porque vai que ele me lembra lá, o casado foi gente boa comigo, né? Então, isso já é realidade, tá? E como que a SAP está abordando esse tema, né? Como que ela está trabalhando? A gente está falando da maior empresa de softwares empresariais do mundo. Né? Eles têm que estar atentos com isso. Tá? Então, como que eles estão abordando esse assunto? Então, a primeira coisa, acho que foi o Cabreiro falou aí da Accenture, a questão do arquiteto corporativo, né? De entender o negócio, de entender menos o técnico, né? Enfim, entender mais como cliente, né? O que eu preciso levar para o cliente, os benefícios. E a SAP está trabalhando o seguinte agora, né? Muito forte. A gente precisa entender quem são os nossos clientes, quem são as pessoas que tem que atender. O CFO ali, o CPO, o CTO, enfim. Então, esses caras que a gente tem que atender a eles, trazer resultado para esses caras.
Tá? Então não é porque eu sei fazer um S Pro lá e configurar, porque eu sei fazer um código. Cara, isso não vai trazer dinheiro para o cara na ponta. Eu preciso trazer solução que leve valor para esses caras. Então essa é a visão da SAP. Pensar mais em negócio, tá certo? E eu vou frisar isso porque a IA vai impactar nisso, na operação do nosso dia a dia. E aí a SAP, como é o contexto dela agora? Inclusive, ela mudou o nome para variar, né, normalmente. Ela mudou agora. E ela chama isso aqui, que a gente chama de Business Suite. Alguém é familiarizado com esse nome? Business Suite? Não sei se o pessoal mais das antigas. O Business Suite é o ECC, o SAP ECC, Business Suite. E agora a SAP pegou esse nome novamente, né, que ela tinha, e agora ela chama que esse conceito aqui se chama de Business Suite da SAP atualmente. E o que consiste esse conceito? Você tem os sistemas transacionais, ou seja, aqui embaixo é o S4HANA, o Ariba, o CX, SuccessFactors. Então, todos esses caras estão aqui na camada transacional, é onde está sendo operacionalizado, fazendo os processos de negócio. Você tem uma camada intermediária, que é a parte de dados. Então, para quem acompanha o mundo SAP, esse ano foi lançado o BDC, que é o Business Data Cloud, tá? Que basicamente vai juntar aí o DataSphere, vai juntar algumas ferramentas de dados, o SAC, enfim, nesse cara. Então, a ideia é que eu tenho aqui a camada de dados, onde eu junto tudo que é referente a dados de todas as soluções transacionais, SAP e não SAP. Então, a ideia é que eu centralize tudo numa camada de dados, onde eu tenho a minha camada de inteligência artificial aqui em cima para consumir. A ideia é que a IA que a SAP está trazendo, que tem um asteriscozinho aqui que eu vou falar, é que ela trabalha em cima dos dados de negócio. Então, primeira coisa que eu quero que vocês saiam daqui, a Julie não é a IA da SAP. A Julie é um copilot, é um assistente pessoal. É a Alexa da SAP. Certo? Fazendo uma analogia. Segundo, a SAP não tem um modelo de IA, um LLM, que a gente chama. Ela usa os modelos, os motores dos maiores provedores do mundo, como a OpenAI, com parceria com a Microsoft, o Gemini, do Google. Então, a SAP ela fez uma camada de negócio e abaixo dela tem um motor desses caras. Tá bom? Tem o pessoal da SAP aqui, qualquer coisa, me corrija aqui, mas isso é o treinamento que passaram para a gente. Então, a ideia é que você tenha, com esse processo aqui, eu consigo entregar valor para o meu cliente, no final da ponta. Porque eu tenho todos os meus dados, dos meus sistemas transacionais, aqui, nessa camada, e aqui a IA consumindo esses dados aqui. Então, o primeiro ponto é que a IA, o cenário da IA, da SAP, é em cima de dados de negócio. Não existe nada de, eu vou consultar como é que está meu tarô, como é que está a temperatura amanhã, nada disso. É focado em negócio. Esse é o primeiro ponto, tá? Eles cortam isso na hora. Segundo, como é voltado em negócio, tem a questão de segurança de dados. Então, todos os dados ficam restritos somente àquele cliente. Isso não é usado para aprendizagem de máquinas nem nada. Tá? Então, tudo isso a SAP está garantindo, tá? Dentro do contrato, dentro das soluções dela. Tá bom? E aqui, finalizando, é um pouquinho da arquitetura, tá, gente? Eu vou até pular um pouco para não ficar muito chato. Então, aplicações SAP está aqui, financeira, supply chain, a parte de recursos humanos, enfim, a parte de dados, aqui, tudo separadinho, e a Julie aqui, dentro do que eles chamam de Business AI. Então, a camada de inteligência artificial da SAP chama Business AI. Business. Tá certo? Igual o BTP, né? Business Technology Platform. Business, focado em negócio. Tá certo? Bom, e aí, o que é a Julie, afinal de contas, casado? Está falando muito de blá 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 aí, eu estou querendo só contextualizar vocês, tá? Eu gosto de lá do início para não ficar muito superficial. Então a Julie, basicamente, como eu falei, ela é uma assistente digital, tá? A ideia dela é só um copilot. Ela tem integração completa nas soluções SAP, então a ideia da Julie não é ser um copilot que vai estar em qualquer solução da SAP. Então, quando eu falei para vocês ali do S4HANA, falei para vocês do Ariba, falei para vocês do SuccessFactors, do CX, cada carinha desse vai ter a Julie lá, o copilot para ajudar você na operação do dia a dia. E aí, a ideia é que você vai ter só o contexto de negócio. Então, a Julie ela vai te ajudar dentro daquele contexto que ela está. Ou seja, tudo no S4HANA, ela vai te ajudar no contexto do S4. Eu estou lá no CX, ela vai te ajudar dentro do contexto do CX, tá certo? Mas existe um negócio para o futuro aí que é bacana, que eu vou comentar já já, que é a ideia é integrar tudo isso, todos esses sistemas aí de uma forma bem legal na Julie, tá bom? E essa é a carinha da Julie. Para quem não conhece, prazer.
Essa é a Julie, tá certo? Então, a ideia é que eu tenha uma interfacezinha simples, amigável, para você interagir, assim como vocês usam hoje, por exemplo, um chat GPT, um Gemini lá do Google. Vocês vão lá vão perguntar alguma coisa, ela vai processar e vai trazer focada em negócio, tá certo? Então, a ideia da Julie aqui, você vai ver a evolução da interface da SAP. Então, esse aí é o primeiro SAP, bem bonitinho, né? E aí foi evoluindo aqui para o que a gente conhece. Depois veio aqui já uns layouts mais amigáveis, veio o Fiori, né, bonitinho, e aí a ideia é que a Julie seja a evolução de tudo isso. Tá? Então, cada vez mais, o operador, o cara que está ali na ponta, tanto o consultor como o cliente, ele vai trabalhar mais nesse assistente do que ficar navegando em transações ou aplicativos. Os aplicativos vão ser basicamente chamados ou executados ou visualizados pela Julie aqui. Tá certo? E vamos lá, quais são os benefícios que a Julie vai trazer para os consultores e para os clientes? Tá? Então, quando eu falo para os consultores, você vai ter maior produtividade. Por que isso? Porque você vai poder fazer algumas consultas rápidas, de vez de você ir na SE16N fazer um monte de regra, você pode perguntar para ela, ela vai lá, faz a extração e te dá o dado. Tá? Só não vai fazer marretada de tabela, tá, gente? Ela não vai fazer isso, não. Tá? Você vai ter mais tempo para pensamento estratégico, né, porque você vai pegar as informações com ela e, com isso, você vai ter tempo para pensar, né, não ficar gastando tempo de extração de dados dessas informações. E menos tarefas repetitivas. Você vai conseguir fazer alguns processos automatizados por ela. Eu vou demonstrar aqui uns processos de negócio bem bacana com ela, se der tudo certo, né? E então, assim, para os consultores é bem bacana. Inclusive, a ideia no futuro, inclusive, no roadmap, é que a Julie ela consulte toda a documentação da SAP. Então, se eu tenho alguma dúvida de como configurar, de como obter uma informação, onde está aquele maldito flag que eu não configurei, ela vai dar um caminho onde indicar. Tá certo? Então, os ABAPs vão adorar isso, né, gente? Debuga para mim o negócio. Era um flag que esqueceram, né? Então, é isso aí. Para os clientes, basicamente, é uma autonomia. Então, por exemplo, imagina que o cliente vai poder fazer uma consulta rápida sem precisar chamar um cara de TI para extrair os dados ou pegar. Então, você vai conseguir. Logicamente que, tá, pessoal, dentro da Julie, ela vai seguir as roles que vocês determinarem. Então, se o cara só pode consumir dados de venda, só vai trazer dados de venda. Então, ela segue toda a segurança que a SAP já entrega. Então, tudo isso a Julie vai manter. Vai ter mais agilidade, né, e vai ter uma interface simples com menos transações complexas. Essa é a ideia da Julie aí, vem para trazer, né, no impacto na operação do dia a dia. Bom, e como que funciona? Como é que ela te entende? Né? Então, primeiro você vai entrar lá no texto natural, você vai escrever, ela vai interpretar isso, tá certo? Vai processar e vai te responder, né, o resultado que ela encontrou em cima do conceito de negócio. Então, exemplos aqui. O gestor de pedidos lá. Quais pedidos estão em atraso? Ela vai listar para você quais são os pedidos de atraso. E aí você pode tomar alguma ação ou alguma execução. Análise financeira. Resumo do performance financeiro do mês. Ela vai lá, vai te dar um resumo e você vai ter indicadores rápidos lá ou direcionar para algum aplicativo. Recurso humano. Sugira ações para reduzir o turnover. Ela vai sugerir. Tá certo? Inclusive, hoje, a Julia está bem avançada nessas soluções externas. No Core, no S4, ela está engateando, que a gente chama, né? Ela está lá, tem pouco tempo, assim, tem 1 ano, 2 anos, mas está evoluindo bastante, está tendo muito investimento. Tá? E eu vou mostrar para vocês alguns cenários já sobre isso. Então, a ideia é você me diga como, para a Julie, ela vai te mostrar onde, e aí você pode executar essa tarefa. Então, a ideia da Julie aqui, gente, de novo, é ajudar na operação do dia a dia. Ela não vai prometer nada, ela vai ajudar a tua performance na execução. Quem é consultor? Ajudar a achar um problema, ou ver onde eu posso ver alguma informação. Quem é cliente? A operação. Pegar indicadores, informações rápidas, executar de uma forma mais rápida a tua operação. Essa é a ideia da Julie. É para isso que ela veio, para ajudar. Tá certo? Então, vamos para a demonstração. Tá? É aquele momento mais tenso, porque o casado gosta de fazer as coisas ao vivo e aí sempre tende a dar problemas, né? Então, qual é a ideia aqui, tá, gente? Eu estou mostrando para vocês um ambiente que é o S4HANA Public Edition, que, inclusive, no Rio a gente teve umas discussões legais sobre isso, né? Acabei que, assim como o Seco virou o embaixador do Clean Core, eu virei o do Public Edition, né? Então, foi bem bacana a discussão. Mas esse é um modelo da SAP, do RP, né? Só que é um modelo público, pré-pronto, baseado em scope items. E, logicamente, que ele é mais fechado, ou seja, eu não consigo desenvolver, customizar. Então, o que tem aqui é puramente standard, tá, gente?
E aí, a Joule para esse ambiente ainda está no modelo beta. Então, por isso que eu digo para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui com uma chance de acontecer alguma coisa, tá? Então, a Joule hoje, já adiantando, ela só está disponível para, primeiro, quem está na cloud da SAP, a SAP não é, né, besta, ela só vai abrir a Joule para quem fez o Rise ou está no Grow Public, no caso. Quem tem S4HANA no on-premise, só tem o SCC, infelizmente, não vai ter, tá certo? Só indo para a cloud. O que ela argumenta que é por questões técnicas. Agora, que questões técnicas eu não consigo dizer, né? Segundo, quem tem o S4HANA Rise, os contratos dos últimos SKUs que foram lançados, tem lá direito a o que a gente chama de AI Units, que é basicamente a unidade de medida de licenciamento para você usar as soluções de IA da SAP. Então, você, com o Rise, você já ganha alguns AI Units dessas para você trabalhar com a Joule ou soluções de integração, de IA, desculpa, tá? Então, o que é necessário para você ter a Joule? Primeiro, hoje cliente está no Rise, tá? E ver se você está com licenciamento de AI Units. Basicamente é isso. Você ativa o serviço no BTP e faz a integração com o teu S4. Basicamente é isso que vai fazer você ativar a Joule. Bom, chegando aqui na Joule, estamos aqui com ela. Então, basicamente, o que eu fiz aqui, tá, pessoal? Tem esse botãozinho aqui bonitinho. Vocês estão conseguindo ver, gente? Porque eu não sei se está com um zoom muito grande. Tá ótimo. Beleza? Então, esse botãozinho aqui é a Joule. Então, como eu falei, a ideia é que esse cara esteja nas soluções da SAP, independente de ser o S4HANA, independente de ser o CX, Success, qualquer um, você vai ter a Joule lá. E aí ela já abre aqui, já chama você pelo nome, isso é muito bom, tá? E ela fala aqui, por exemplo, já traz algumas opções para você clicar e executar. Então, como eu falei para vocês, a Joule, ela é de negócio. Então, se você vier aqui perguntar coisas que não são de negócio, ela vai responder algo que não atende, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo. Eu tenho um colega meu, um amigão meu que é desenvolvedor ABAP, o Fábio Gelasic, e ele é um corintiano daqueles, né? E aí ele fala assim, cara, toda vez que eu vou testar uma IA, a primeira coisa que eu faço é fazer uma pergunta para saber se essa IA é boa ou não. E aí eu vou fazer essa pergunta aqui. Nada contra comigo, tá? Desculpa, gente, nada contra, tá? Eu sou vascaíno, eu sofro mais ainda, então não tá tranquilo, gente. Então ela vai interagir, ela vai processar e ela vai dar um retorno para vocês. Então ela fala aqui, ó, desculpe, mas não posso ajudar com perguntas sobre esportes ou eventos esportivos. Se tiver alguma dúvida relacionada a negócios da SAP, estou à disposição para ajudar. Então, de novo, negócio. E aí eu não sei se vocês podem dizer que isso é bom ou ruim, né? Porque ela não respondeu a pergunta, né? Então, gente, a ideia é realmente essa, focar em negócio, tá bom? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, até fiz uma colinha aqui. Por exemplo, imagina que você é um gestor da área de compras. E aí você quer saber, por exemplo, putz, eu tenho um monte de pedido que não saiu, por que não entrou esses pedidos ainda? Você vai ver lá, tem um monte de pedido que não foi nem aprovado. E aí você quer dar um FUP lá, fazer um follow-up, cobrar a galera, por que vocês não aprovaram? Então, como que eu faria isso na Joule? Eu venho aqui e pergunto assim, por exemplo. Quais os pedidos de compras que não estão liberados? Uma pergunta simples, tá? Então, de novo, a ideia é ela ajudar no dia a dia do processo de negócio. Então, ela vai entrar no sistema e vai te listar os pedidos aqui. Tá certo? Então, você pode aqui, ó, ver os pedidos. Você pode simplesmente, eu quero visualizar esse pedido. Cliquei, o que ela vai fazer? Ela vai abrir o pedido, o aplicativo de pedido de compras e vai exibir os dados do pedido. Então você vai conseguir visualizar aqui, bem legal, o pedido, como tá? Então a ideia é essa. Ou então, ela dá aqui, ó, abrir no app. Ela vai abrir o app, vai filtrar os pedidos e vai trazer tudo aqui listado para vocês. Tá certo? Então a ideia da Joule é essa, é ajudar no dia a dia da operação. Então vou para outra pergunta aqui. Por exemplo, quero saber os pedidos que estão atrasados. Né? Pô, por que não entrou? Estou esperando esse pedido e não chegou ainda. Então, vamos acompanhar. Como que eu faço? Então, quais os pedidos de compras que estão atrasados? Então, fazendo uma consultazinha simples aqui, ela vai lá fazer o mesmo trabalho, vai lá,
e ela fala para mim o seguinte: os detalhes que você está solicitando estão disponíveis apenas para itens de pedido, porque a informação de data de entrega fica no item, não no cabeçalho do pedido. Então ela fala assim: mostrar itens de pedido. Eu clico aqui, então ela já interpretou, já identificou que não dá para ver pelo nível de cabeçalho, e eu vou ver nível de item. Então ela vai lá procurar, ela vai perguntar aqui para mim, ó, selecione ou digite a moeda de exibição, porque provavelmente ela vai abrir para mim um relatório analítico. E aí o que ela vai me exibir aqui? Basicamente, ela vai procurar a lista de pedidos que estão atrasados. Simples assim. Vai trabalhar na solicitação e aí mostrou os pedidos para mim. Tá certo? Então eu posso simplesmente abrir aqui o pedido, o item do pedido. Então ela vai abrir para mim o item já filtrando aquele item. Então abre o aplicativo analítico que controla isso. Ou então, de novo, eu posso abrir o app aqui e ele vai listar todos os pedidos de atraso, com status de atraso, tá certo? Esse aqui é um app analítico do S4 standard, tá, gente? Que não tem nada desenvolvido, que mostra os atrasos dos pedidos. Para finalizar, aqui falando um pouquinho da parte de vendas, por exemplo. Então, eu quero saber, por exemplo, as ordens de venda que não foram entregues. Porque, sei lá, eu tenho um monte de ordem que foi gerada e não foi entregue ainda. Por que esse cara não foi? Então, eu posso fazer essa mesma pergunta aqui. Listar as ordens de venda que não foram entregues. Então, estou pedindo para a Júlia falar o seguinte: me lista aí quais são as ordens de venda que não foram entregues ainda, com status de não entregue ou que tem alguma coisa do tipo. Tá? Então, basicamente, o que ela vai fazer? Ela vai na base, na tua base, no teu sistema, e vai listar as ordens de venda aqui. Tá? Então, por exemplo, vou pegar essa ordem 35 aqui, ó, se eu abrir ela. Então, eu abri aqui a ordem de venda, você tem um fluxozinho lá embaixo, e realmente aqui ela está pendente do fornecimento. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer algumas ações. Então, ela me sugere aqui o aplicativo para criar a remessa, tá? VL01N, né, se eu não me engano, na transação. E aqui ela traz para você clicar e fazer. Ou então, como eu falei para vocês podem tomar uma ação. Então eu vou pedir para a Julie, né, fazer o procedimento de criar a remessa para mim, né, ou orientar como fazer isso. Então eu vou pegar essa remessa 35 e vou fazer um comando aqui, tá? Deixa eu ver se ela entende que eu botei a ordem de venda e a ordem de cliente no script, hein? Coloquei criar recebimento para a ordem de venda 35. Olha, entendeu? Ó, para criar uma entrega de ordem de 35, abro o app e clica aqui em abrir. Ele vai para o app já filtrando. E aí eu faço o processo. Venho aqui, clico, criar remessa. Ele vai fazer o processo de criação de remessa. Já gerou. Vou exibir o log aqui, ó. Está aqui o log, a remessa foi gerada, tá certo? Então, se eu for aqui no 35 aqui de novo e visualizar a ordem de venda, e for aqui naquele fluxo que eu mostrei, ó, tá aí a remessa gerada. Só que como eu peguei um dado antigo, a remessa está com a data atrasada aqui. Tá certo? Então, gente, isso aqui é o que a Júlia vai impactar na operação do dia a dia. Tá certo? E eu vou mostrar para vocês agora, aqui vai ser mais um vídeo, tá, gente? Porque aqui é mais complexo, para o time técnico, time de desenvolvimento. Tá? Inclusive, eu estou vendo o pessoal da Lab2Dev aqui. Ano passado, o Dante fez uma demonstração disso aqui que eu achei sensacional. Quem quiser assistir, tá no YouTube do SAP SciTrack São Paulo. Tá? Eu achei demonstrando a IAO, era a Julie com o BTP. E é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Ó. Então, a Julie ela veio, como eu falei, para todo o ecossistema SAP. Então, aqui, por exemplo, eu vou mostrar como que, dentro do SAP Build, que é a ferramenta do BTP de desenvolvimento de desenvolvimento dos aplicativos mobile web, ela vai funcionar. Então, por exemplo, eu crio um projeto. Cadê os passos aqui? Tanto que eu fui para o lado para o outro aqui, tá vendo? Você tem aqui a construção, você constrói qual é teus dados, tua integração e teu front-end, e você pode abrir na Julia aqui e dar um script. Por exemplo, ele está querendo criar um app para, quando cadastrar um pedido, vai registrar o cliente esse pedido. Então você bota um script, ele vai gerar o script de código para você aqui embaixo. Então você vai lá, clica para adicionar, certo? Ele já vai fazer o quê? Automaticamente trazer para a aplicação todo um script. Então aqui ele vai criar o quê? Ele vai criar uma tabela de clientes e uma tabela de pedidos, com campos e com dados mocados, tá?
Então, por exemplo, aqui ele mostrou aqui Customers e Purchase. Então, ele vai mostrar para vocês aqui, por exemplo, ele já gera uns dados fictícios para você trabalhar no desenvolvimento. Então, aqui, a ideia é que eu agilize o meu desenvolvimento. Cada vez mais eu ganhar performance. Vai desenvolver 100%? Não. Mas 80% do caso vai ajudar. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, uma outra ideia que eu quero fazer uma lógica, um evento, por exemplo, quando eu criar um registro de pedido, quando criar um pedido, eu quero criar um evento na criação para que ele faça alguma pontuação, alguma coisa no meu cliente. Então, isso aqui é como eu desenvolvo lá no Build, tá, gente? Só mostrando um pouquinho mais técnico aqui para a galera, não sei se tem algum pessoal técnico aqui, de ABAP, enfim. Então, basicamente, como que funciona? Você consegue criar o evento. Após criar esse evento, você escolhe em qual momento vai ser esse evento e se você quer um apoio da IA. E aí, quando você clica no botãozinho aqui de dar apoio, ele vai abrir a Julie aqui do lado e você vai escrever o que você quer. Eu quero fazer uma lógica XPTO, quando criar, eu quero que você aumente, pegue o valor 10% dele e gere um crédito, por exemplo. Ele vai gerar um código em JavaScript e você vai simplesmente ir lá clicar e adicionar. E aí você vai agilizar o seu desenvolvimento no dia a dia. Tá certo? Então aqui é só um pouquinho do exemplo. Isso já existe hoje, tá? Se vocês forem no BTP hoje, está lá aberta, a Julie está disponível, vocês vão conseguir fazer esses testes. Tá bom? Então, de novo, não é só para negócio, é também para o pessoal de desenvolvimento. Tá? E aí a pergunta é o seguinte, tá bom, casado? O que vem por aí, né? Porque não para por aqui. Como eu falei para vocês, a Julie está engateando. Está engateando ainda. Tá certo? Pra vocês terem ideia, eu fui testar ontem, aí eu vi que estava respondendo em português, porque até então estava respondendo em inglês. Então foi liberado agora recentemente, ele já em português. No public não está disponível ainda. Tá certo? Então, quais são os próximos passos? Aonde a Julie vai chegar? Onde que a SAP quer chegar com esse cara? É aqui que vem as coisas legais. Pelo menos é a promessa, né? Não sei se vai chegar lá, né? Mas enfim. Primeiro, multilinguagens. Então, ela vai entender várias linguagens. Então, está aqui o caso do português. Antigamente era só inglês. Existe toda a parte de documentação da SAP. Ela vai estar absorvendo. Então, vocês vão conseguir consultar as documentações pela própria Julie, como eu falei. Julie Agents. O que é o Julie Agents? Quem já está mais no mundo de IA, está mexendo, está um conceito muito forte agora dos agentes de IA. Então, basicamente, imagina que eu tenho vários agentes por setores, por negócio, e esses caras se conversam, as IA se conversam. É um negócio maluco, por isso que eu estou falando. Dei um bom dia para a IA, porque pode ser que amanhã ela possa ser seu chefe. Então, a SAP já está preparando isso. O Julie Agents, tá? É uma perspectiva para o futuro. Então, imagina que eu tenho aqui no meu S4HANA o agente lá financeiro e eu quero saber, por exemplo, baseado nos meus custos de despesas dos meus empregados, qual é a minha previsão, enfim. Ele vai chamar a agente da Julie, lá do SuccessFactors, vai calcular as informações, mandar para o agente financeiro para pegar isso aí, contemplar e exibir o resultado. Então, é um conceito muito bacana, está sendo trabalhado. Outra coisa é a Julie Studio. Então, a SAP vai lançar uma IDE para você construir a features da Julie. Então, a SAP não atende, mas você pode ir lá e desenvolver a sua, vender, né, monetizar, enfim, e entregar dentro da Julie suas features customizadas. Julie for Mobile, você vai conseguir acessar a Julie pelo celular. A ideia é que isso vai chegar, tá certo? Julie for Consultant, ou seja, como eu falei para vocês, o consultor pode ir lá e fazer algumas pesquisas. Como que eu crio uma ordem de venda? O cara não sabe, o cara é novo. Ele vai dar o passo a passo para você. Como que é a configuração padrão para esse processo? Ela vai dar a documentação e o passo a passo para você chegar lá. Então, a ideia, de novo, lembra que eu falei para vocês da SAP está olhando para o negócio. E eu falei que a ideia é que os consultores comecem a olhar para o negócio. Porque cada vez mais, vocês não vão ser mais consultores de IMG e não vão ser desenvolvedores, né, só do tradicional. Vocês têm que começar a pensar mais acima. Então, é uma mudança que está aos poucos acontecendo porque a IA chegou para revolucionar de fato. Tá? Então, já está presente nos principais processos, na parte de recursos humanos, de vendas, procurement, que é aqui no caso do Ariba, a parte de IT aqui, então desenvolvimento. Tá? Você, como eu falei aqui, a parte do consultor, né, ele vai abrir basicamente, para quem conhece os scope items, você tem lá o Signavio Process, lá, né, se eu não me engano, que era o antigo Best Practice. Ela vai abrir para você lá, para você visualizar qual é o scope item. Então, essa é a ideia, essa é a promessa. Tá? Então, a ideia é que você reduza aí um tempo de 1,5 horas aí por dia, não sei qual é a métrica, mas, enfim, vai agilizar no seu dia a dia.
Então, são mais de 200 mil páginas de documentações da SAP de Learning, mais de 2 terabytes de informações que eles estão prometendo que a Julie vai absorver isso. Tá? E a parte de codificação, a ABAP, vai lançar também, eu não sei se eu vi lá, parece que eu vi até, fui bater o print ontem, já está disponível, que é o ABAP Code, como é que diz o nome? Acho que é tipo a Julie para ABAP, para codificação ABAP mesmo, não para o JavaScript que eu mostrei aqui no build. Então, ela vai analisar seu código ABAP, vai dar sugestões, ou vai até propor codificações, tá, pela Julie. Isso já está disponível. Tá? Então, vai ter mais de 250 milhões de linhas de código, 30 milhões de CDS, ela vai saber. Então, a ideia, gente, isso aqui é o futuro, é para onde ela quer chegar, tá certo? E aí, o Julie Agents, como eu falei para vocês, que planejamento, então, você vai ter vários agentes, então a ideia é que você, por setores, esses agentes se conversem, então você não vai ficar limitado a só onde você está. Então, eu estou no S4HANA e quero informação lá do CX, eu quero que ela converse, então ela vai conversar entre as Julies e vai te mandar as informações. Essa é a expectativa da SAP. É o que ela está prometendo, novamente. Tá? E aí, por onde começar? Né? Falei um monte de coisa, mostrei aqui um monte de cenário. E para onde vocês tenham curiosidade? Quero conhecer um pouquinho, quero explorar, né, como é que a Julie está, para não cair nenhuma pegadinha aí do malandro. Né? Então, primeira coisa que vocês têm que entender é o conceito de Business AI. Então, eu falei para vocês, Business AI é a camada da SAP de inteligência artificial. Então, tem toda uma regra, tem todo um conceito, tem toda uma camada de algumas soluções. Então, vejam o site da SAP, tá? Eu botei o QR Code, mas esse material acho que provavelmente vai ser compartilhado. Tá? Então, consultem para entender, tem algumas demonstrações para vocês entenderem o conceito. Tá certo? Segundo, esse aqui é muito importante para quem não conhece o SAP Discovery Center. Tá? Então, todas as inovações do BTP, tá tudo nesse cara, para vocês verem o que dá para fazer. Dá até para alguns você consegue até calcular preços, valores. E tem uma parte lá que são as AI Features. Então, tudo que a SAP está lançando de AI Features nas soluções está dentro desse cara aqui. Então, vocês podem ver nessas caixinhas os cenários de IA que já estão disponíveis hoje e vocês podem explorar isso por soluções. Tá certo? Então, deixo aqui o link direto, mas a Discovery Center no Google é um link que eu sugiro, guardem no favorito, que é válido. Tá certo? E aqui eu estou dando para vocês alguns links de como ativar a Julie. Tá certo? De novo, gente, aqui é onde as documentações da SAP não são muito amigáveis, tá? Então, cara, dá muito erro, dá muito problema. Então, sofre. Então, esse blog, acho que é um indiano, para variar, né? Sempre. Ele foi lá e desbravou e mostrou o passo a passo, com detalhes, enfim. Então, aqui é para o Private Edition, no caso, quem está no Rise, no modelo Rise, e aqui o Public Edition para quem é consultoria, que tem um TDD e quer experimentar, e quer testar. Aí tem mais ou menos o caminho das pedras, tá? A gente diz porque para ativar esse cara lá no nosso TDD também teve algumas dificuldades, mas está aí funcionando, vocês viram. Graças a Deus funcionou, tá? E é isso, gente. Obrigado. Eu queria mostrar para vocês, se vocês ficaram com a dúvida. E antes de finalizar, até agradecer também a organização, que nessa foto aqui, ó, eu estou bem aqui, ó. Então, eu estou presente em todas as apresentações do dia. Mesa do seco que ele embaçou lá no final da tua apresentação. Pô, bicho, aí você não quis que eu aparecesse, né? Ah, tô zoando. Mas brincadeiras à parte, gente. Tá aí minhas redes sociais. De novo, vou estar aqui o dia todo no evento. Se vocês quiserem bater um papo de qualquer coisa, estou à disposição. E se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade. Se eu souber responder, eu respondo agora. Certo. Eu percebi que você, ao fazer as perguntas, abriu um aplicativo Fiori na sequência. Isso. Você sempre busca essas respostas em aplicativos Fiori? E se a resposta for sim, eu tenho 2 questionamentos. Desculpa, obrigado. No caso, como ele lidaria com os aplicativos Fiori customizados que a gente pode criar lá dentro? Certo. E segundo, se ele vai buscar isso em aplicativos Fiori já criados, por que eu não vou diretamente no aplicativo Fiori que responde aquela pergunta e usaria a Julie? Qual é a vantagem prática disso? Certo. Vamos lá. Quanto à questão do... Aqui, o que acontece? Ela, pelo que eu já testei, tem, por exemplo, algumas perguntas que você faz que parecem muito simples, ela dá erro. E todos os erros que ela dá, basicamente, ela tentando acessar um aplicativo baseado no que você colocou. Ordem de venda, exibir. Aí ela vai procurar lá, Sales Order, show.
E às vezes não é show, é tipo, sei lá, manager, algumas coisas assim. Então dá esses erros. Então, como que ela está funcionando hoje? Ela basicamente está pegando os aplicativos e pegando as informações em cima do que ela roda. Provavelmente em cima das CDS desses apps Fiori. Quanto à parte de customização, confesso que eu não sei te responder isso, tá? Sendo bem honesto com você. Porque, como eu falei, aqui ela está muito embrionária, aqui é a versão beta. A gente, por exemplo, não testei, no caso aqui no public, de um app Z, até porque a gente não consegue fazer dele fazendo no BTP. Tá? Eu entenderia que ela funciona do mesmo jeito, da mesma forma. Ela vai procurar pelo object, semantic object, pela action, e vai rodar aquele app e pegar as informações. Tá? Eu entenderia dessa forma. Quanto à questão da vantagem, é que às vezes, por exemplo, você tem que abrir alguns apps ou algumas coisas, algumas funcionalidades para poder chegar àquela informação. E às vezes, cara, tu está com o chat aberto ali, tu só faz a pergunta, cara, me dá quantos pedidos tem? Ela vai à lista e você vai para o aplicativo já com a informação filtrada. Então, eu acho que a vantagem maior aqui, concordo que algumas coisas não fazem sentido, talvez. Mas a grande vantagem é, cara, eu já quero abrir o app com um dado filtrado. Então, você faz um script, escreve alguma coisa, ela já vai filtrar e já vai dar um direcionamento legal. Entendeu? Mas o que ela coloca aqui como promessas e as coisas que ela tem para frente, a ideia é que até os gráficos e algumas coisas ela já coloca lá para você só clicar. Faça. Execute. Então, isso é uma expectativa boa aí para a Júlia. Tá bom? Então, gente, obrigado a todos e tenham um bom evento, tá? Excelente, né, pessoal? Então, para dar sequência aqui, vou chamar o